Na Fórmula 1 eles são conhecidos por desafiar a física, por pilotar máquinas a mais de 300 km por hora, por viver no limite entre a glória e o desastre, mas existem momentos em que tudo isso deixa de importar. Hoje você vai ver histórias reais de pilotos que em meio ao caos, ao fogo e à morte, escolheram parar, escolheram correr na direção do perigo e provaram que coragem de verdade não é acelerar e sim parar quando ninguém mais pararia. Well, I think it's a day that maybe without Ayrton I could not talk about today. Durante os treinos para o Grande Prêmio da Bélgica de 1992, o mundo fica em choque ao ver Eric Komas perder completamente o controle do carro e bater violentamente. O carro roda, bate e para atravessado na pista, mas o pior ainda estava por vir porque o motor continua ligado e naquelas condições esse carro viraria uma bomba prestes a explodir. Mas, como um anjo em sua vida, Ayrton Senna sem hesitar encosta o carro, desce e sai correndo na direção de Komas e sem fiscais por perto ele se inclina dentro do cockpit, desliga o motor, segura a cabeça de Komas mantendo ele estável e fica ali sozinho esperando a ajuda chegar. Por que naquele instante, piloto? Naquele instante não existia corrida e não existia campeonato, só existia uma vida. E felizmente essa vida foi salva por Ayrton Senna. Mas anos depois? Anos depois essa história ganharia um peso maior. O Grande Prêmio de San Marino de 1994 ficou marcado como o fim de semana mais sombrio da história da Fórmula 1. Quando Senna bate na curva Tamborello, o impacto é imediato, brutal, silencioso, e entre os pilotos que vinham logo atrás estava Eric Komas. Ao ver aquela cena terrível, Komas reage por instinto e tenta fazer exatamente o que Senna fez por ele, mas dessa vez ele é impedido com os fiscais bloqueando a sua passagem. Naquele momento era como se o destino tivesse escrito um ciclo perfeito e cruel, em que o homem que foi salvo tentaria salvar quem o salvou. Infelizmente, Komas não conseguiu chegar ao cockpit de Senna e talvez esse seja um dos momentos mais humanos e mais dolorosos da história da Fórmula 1. Na largada do Grande Prêmio da Itália de 1978, em poucos segundos tudo sai do controle. No meio do pelotão carros começam a se tocar, rodas se enroscam, pilotos ficam sem espaço, e então todos veem um engavetamento violento com carros voando, peças espalhadas e pilotos sendo arremessados contra o guarda-reio praticamente sem proteção. Entre eles, o jovem Ronnie Peterson bate forte e fica preso dentro do carro destruído, e nesse momento, enquanto muitos ainda tentavam entender o que estava acontecendo, James Hunt, sem esperar instruções e sem hesitar, corre direto para os destroços para tentar salvar Peterson, e ali começam minutos devastadores. Outros pilotos chegam para ajudar e sem equipamento adequado e sem equipe médica eles conseguem retirar Peterson, colocam ele no chão aguardando socorro até que ele é levado ao hospital. Mas infelizmente ele não resiste às complicações no dia seguinte. Aquele momento ficou marcado pela imagem de homens que no meio do caos pararam tudo para tentar salvar a vida de um dos seus. e naquele dia, James Hunt provou que por trás do piloto irreverente, polêmico e imprevisível, existia um humano com um coração gigante. 1º de agosto de 1976. Para muitos, o Grande Prêmio da Alemanha era a prova mais difícil do calendário porque o palco era Nürburgring Nordschleife, o famoso Inferno Verde. Na segunda volta daquela corrida, o mundo fica em choque ao ver Lauda perder o controle do seu carro, bater violentamente, ser atingido por outro carro e o inferno começar. Lauda fica preso dentro do cockpit com o capacete derretendo e o macacão em chamas inalando fumaça tóxica até que Brett Langer, Arturo Merzario, Guy Edwards e Harald Wright param desesperadamente para ajudá-lo. Após eternos 55 segundos, eles conseguem soltá-lo arrastando para fora do cockpit e a cena é assustadora porque Lauda estava com o corpo queimado e o rosto desconfigurado. Ele foi levado ao hospital e por dias o mundo acreditou que ele não sobreviveria, mas ele sobreviveu e apenas 42 dias depois o mundo já via Lauda correr novamente. Naquele dia a Fórmula 1 viu algo maior do que qualquer vitória. A Fórmula 1 viu homens que arriscaram tudo para arrancar outro homem do inferno, porque naquele momento, Niki Lauda não precisava de um rival. E sim, ele precisava de heróis.
O Grande Prêmio da África do Sul de 1978 ficou marcado por uma cena inusitada. O que era para ser uma corrida normal virou um caos por completo quando o carro de Clay Regazzoni começa a apresentar problemas e pouco depois ele para, mas em questão de segundos o carro é tomado pelas chamas. Regazzoni fica preso dentro do cockpit sem conseguir sair, os fiscais demoram e cada segundo ali era uma sentença, até que Mike Highwood para o carro no meio da corrida e sem hesitar ele corre direto para o fogo. Ele tenta abrir espaço, tenta ignorar o calor, tenta ignorar o risco e com as próprias mãos ele começa a puxar Regazzoni para fora. Depois de segundos que pareceram eternos ele consegue e ali naquele assalto quente de Kalaiyumi uma vida é salva. Naquele dia Mike não venceu corrida nenhuma, mas fez algo que nenhum troféu pode superar. Ele entrou no fogo para salvar outro homem e provou que na Fórmula 1 dos anos 70 os verdadeiros campeões nem sempre eram os que chegavam em primeiro. No Grande Prêmio da Holanda de 1973, a corrida acontecia normalmente até que na 8ª volta o carro de Roger Williamson sofre uma falha, perde o controle, bate, capota e o carro para virado de cabeça para baixo sobre chamas. Williamson fica preso incapaz de sair sozinho, mas a corrida segue como se nada tivesse acontecendo, até que um piloto decide fazer o impensável. David Purley, amigo pessoal de Williamson. Ele encosta o carro e corre desesperadamente até o acidente, mesmo com o carro em chamas por ele tenta virar o carro sozinho. Ele pede ajuda desesperadamente, faz sinais, implora para os fiscais, mas ninguém vem ajudá-lo, e enquanto isso Williamson está lá dentro. Purley continua tentando sozinho contra o fogo e contra o tempo, mas o carro não vira, a ajuda não chega e o incêndio só aumenta, até que fica tarde demais e o Williamson não sobrevive. Depois da corrida, David Purley recebeu a George Medal, que é uma das maiores honrarias por bravura do Reino Unido, mas nenhuma medalha paga o peso daquele dia. O peso de um homem tentando salvar o outro completamente sozinho e falhando. Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2022. Largada, motores no limite, pelotão compacto e o caos total antes mesmo da primeira curva. O carro de Pierre Gasly toca o de George Russell que é lançado contra o de Zhou Guanyu, e aí o impossível acontece com o carro do asiático virando, capotando, deslizando de cabeça para baixo e ficando preso entre o muro e a grade de proteção. Ali ninguém entende o estado do piloto, mas um cara reage na hora. George Russell, ele para, sai do cockpit e corre na direção do acidente, ignorando completamente a corrida. Graças à evolução tecnológica da Fórmula 1 e ao ralo, Zhou Guanyu sai dessa viva e o mundo respira de novo. Mas naquele dia George Russell mostrou que ser piloto da Fórmula 1 não é só sobre velocidade, é sobre parar quando ninguém quer parar e garantir que o cara do outro lado ainda tem uma próxima volta para viver. A Fórmula 1 mudou e hoje temos mais segurança, mais tecnologia, mais controle, mas uma coisa nunca mudou, que é o coração desses pilotos. Porque no fim, Porque no fim eles não são definidos pelas vitórias, mas pelos momentos em que escolheram parar e provaram que os verdadeiros campeões não só vencem corridas, mas também salvam vidas. Mas e você, piloto? Qual desses momentos foi o mais icônico? Tinha algum que você não conhecia? E ficou faltando algum? Comenta aí e não esquece de deixar o seu like, hypar o vídeo e se inscrever no canal, que assim você fica por dentro de todas as notícias e curiosidades sobre a Fórmula 1.